Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem? Tudo certo por aqui também. Existem provas de que Jesus existiu? Bom, as provas são todas literárias, ou seja, os critérios históricos são todos literários. Não há nada realmente tangível como as múmias do Egito Antigo, as pirâmides e coisas assim. Os três pontos mais importantes, existem outros, que tentam trazer à realidade a existência de Jesus são, primeiro, a dissimilaridade, usado para estabelecer a confiabilidade histórica, examinando o viés de toda a fonte e o viés que está por trás da fonte. Segundo, atestação múltipla, uma tradição que aparece em várias fontes distintas tem maior probabilidade de ser historicamente confiável. E a terceira, a credibilidade contextual. Bom, se uma tradição não se enquadra nas condições de uma determinada época, essa tradição pode começar a denotar uma falsidade, ou seja, se ela, a tradição, não se encaixar no contexto histórico, a inautenticidade passa a ser considerada. No caso de Jesus histórico, temos as hipotéticas fontes que, segundo muitos estudiosos sérios, foram elas que alimentaram os evangelhos de Mateus, Marcos, o primeiro deles, e Lucas, as famosas fontes Q, L e M. Anexando a essas fontes, há também o texto chamado de Proto-Mateus, que foi usado na elaboração do Evangelho de Marcos. Paulo escreveu uma narrativa mais ou menos 20 anos após a crucificação, a primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele usa apenas o nome de Jesus. Então, são algumas citações consideradas pela academia. Com isso, existe esse obscuro enredo textual, no mínimo. Três citações sobre um homem chamado Jesus. E existe alguma fragilidade nessas provas? Sim, todas elas foram peneiradas de um único livro, a Bíblia. E a Bíblia, como sabemos, é um conjunto de textos e livros bem tardios, sujeitos a muitas adaptações, como mesmo com seus trechos em aramaico. Isso, lógico, devido ao tempo e à tradição da oralidade comum nas igrejas dos hebreus. Isto é, quem conta um conto aumenta um ponto. Mas o texto de Paulo sugere um homem muito diferente daquele que morou num lugarejo pobre, que era Nazaré, e fazia suas pregações apocalípticas. Historicamente, há um contexto social e regional que revela como era a vida dos pobres na época de Jesus. E Nazaré era um desses lugares, e isso não fica claro na narrativa de Paulo. Ocorre que existem muitas outras citações, alusões, nomes de apóstolos, personagens, situações supostamente fazendo parte da biografia de Jesus. Contudo, como eu disse no início deste comentário, tudo o que sabemos sobre ele foi tirado de um único livro que teve origem em pouquíssimos fragmentos registrados em aramaico. Quanto às narrativas de Paulo no cenário da historicidade, não ajuda muito, pois ele cria um saduceu que consegue suprimir a historicidade de Jesus. Além disso, esses mesmos textos paulinos influenciaram sobremaneira os evangelhos e a cultura erudita pré-nicena palestino-romana. Portanto, é compreensível que muitos desacreditam com alguma razão da existência de um Jesus histórico, ao mesmo tempo em que deferem com bastante entusiasmo, alimentando exclusivamente pela fé o semideus paulino. Entretanto, historicamente, fica claro que se alguém existiu, este alguém foi o histórico e não o semideus elaborado com base em nome do histórico e com mais algumas nuances de seus seguidores que talvez tenham considerado como Messias judaico, coisa que não era incomum naquela época. Paulo deve ter notado e resolveu investir o resto da sua vida naquele instante não era tão relevante assim e abraçou a seita que tanto perseguia com muita desenvoltura, não podemos negar, e que ironicamente deu muito certo, inclusive para Roma.
alguns podem dizer que temos aí alguns historiadores que citam a pessoa de Jesus em seus livros, porém, muitos estudiosos, eruditos, chegam à conclusão de que esses textos eles foram colocados ali depois, não existia quando o texto foi escrito. Ele é uma interpolação, é um texto tardio. Por exemplo, o livro foi escrito, o livro lá do, quem que nós podemos dizer, Flávio Josefo, Plínio, o jovem, todos esses que citaram Jesus, nós temos que entender que, segundo os historiadores, os textos que falam sobre Jesus são pequenos, são frasezinhas, e essas frases foram interpoladas, quer dizer, alguém que, quando foi escrever de novo o livro, colocou essas frases ali para dizer que Flávio Josefo e Plínio, o jovem, mencionaram cristãos na sua literatura, mas isso não há condições concretas de bater o pé e dizer que eles falaram. Foi interpolação. Foi alguém que colocou no texto quando estava copiando essa frase que tenta aludir que Flávio Josefo e Plínio tenham falado de Jesus, mas não há esta comprovação científica de que realmente foram textos autênticos desses autores. Portanto, o que nós temos que prova que Jesus existiu é apenas a Bíblia. E a Bíblia, ela não dá fidelidade a isso, porque nós temos lá Mateus, Lucas, que eram pessoas. Mateus era cobrador de impostos, então era um cara letrado que sabia fazer contas e sabia escrever. E Mateus não escreveu nenhuma linha sobre Jesus. Como pode isso? Fica meio estranho, né? Ele deixar para que outros escrevessem depois. Mateus, que sabia ler e escrever, não escreveu nada, não se acha nada, não se tem nada historicamente de que ele tenha escrito alguma coisa sobre Jesus, que era o único que sabia ler, provavelmente. Lucas era médico, segundo aí a visão dos historiadores, então provavelmente sabia também ler, também não escreveu nada. Nós sabemos que os evangelhos de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João são evangelhos pós-mortem, né? Jesus já tinha morrido, os apóstolos já tinham morrido, e uma comunidade ou algumas pessoas inteligentes escreveram os textos bíblicos, tanto é que eles foram escritos depois das cartas de Paulo. Paulo escreveu as cartas primeiro, mostrando aí um Jesus glorioso, santo, semideus, e depois é que se escreveu os textos de um Jesus mais histórico nos evangelhos. Não foram os apóstolos que escreveram os evangelhos. Portanto, o que nos faz crer que Mateus e Lucas não escreveram nada sobre Jesus? Por que não escreveram? Outros historiadores da época não escreveram nada sobre Jesus. Escreveram sobre os cristãos, mas não sobre a pessoa de Jesus. Então aí há uma lacuna, mostrando para todos nós que a Bíblia somente trata dos milagres, trata da ressurreição, trata desse homem chamado Jesus, Messias, o semideus, e não há em nenhum outro livro da época nada mencionado a isso. Se Jesus era tão importante assim na época, deveria ter alguns escritos de alguns historiadores da época que enfatizassem seu nome, e não há. E só a Bíblia como comprovação não podemos ter, porque sabemos que a Bíblia foi escrita por um narrador, por um escritor, posterior à morte de Jesus, e que ele pode ter inventado muito daquelas coisas que ele disse ali. E a tradição, né, oral, pode ter também sofrido alterações, e com isso Jesus, de um left eye, de um subversor da lei, se tornou aí um deus, um semideus. Um grande abraço, tchau.